Fala galera, beleza? Bom, desculpa a demora aí, mas é o que deu pra fazer. Bom, eu vou falar rapidinho aqui as minhas respostas para que a gente possa finalizar isso. Então, A1, falando aí sobre o manto, né, indígena, que a Dinamarca vai devolver ou devolveu já ao Brasil, né? Bom, só existem poucos exemplares, né? Foi levado na época do século XVII, possivelmente na época da invasão holandesa, né? No Brasil, porque eles trouxeram uma esquadra de cientistas e tal, e o interesse deles pela cultura, pela ancestralidade, pelas tecnologias, né? Havia uma troca, né? Uma rede de trocas de culturas e informações. Portugal não se ligava tanto nisso, mas a Holanda, a França, um pouco mais. Então, acredito que tenha sido nesse período. De acordo com os documentos acima e os conhecimentos prévios, as demandas por restituição dos mantos tupinambás aos povos originários têm como principal argumento a importância simbólica e espiritual do artefato, em contraposição ao seu interesse apenas museológico. Acho que essa pontua bem, né? Porque os povos que enviaram as cartas lá para o Museu da Dinamarca falam, né, sobre a importância de trazer de volta essa cultura tupinambá que se perdeu, né? E vários povos antepassados, vários povos descendentes dos tupinambás estão envolvidos, né, na petição desse material. E uma outra que pode ser que pontue, né? Pode ser não, né? Acredito que pontue também. O manto tupinambá do século XVI é uma vestimenta sagrada, composta por penas vermelhas de aves nativas e usado pelos indígenas em ocasiões formais, como assembleias, enterros e rituais antropofágicos, né? Que é aquelas guerras em que o inimigo era comido vivo, né? Comido vivo não, desculpa, ele era tratado, né, como se fosse um membro ali por um tempo e uma passagem para a vida adulta, um casamento, um ritual religioso, a tribo se alimentava da carne desse inimigo. Eles comiam por vingança, né? Comiam a carne do inimigo. Acredito que a A faça mais sentido, pontue mais, e a D também, tá? A 2, a música do Gilberto Gil, muito boa essa música, né? Eu acredito que a C e a D pontuam, né? Apontam para uma ampliação do alcance do poder da internet no que se refere ao cotidiano das pessoas. E tratam de dois momentos em que envolvem as relações entre os indivíduos e as demandas do mundo virtual. 96, né, o começo da internet no Brasil, e o Gilberto Gil já tinha essa sacada junto com a esposa dele, né? Incrível. Ele ganhou o título de doutor honoris causa, né? Porque as composições, o trabalho musical dele, desde a época da ditadura militar até hoje, né? São trabalhos incríveis, as letras são extremamente fortes, assim, né? São uma espécie de documento histórico e a Unicamp resolveu usar, então, essa letra como um documento histórico aqui, né? Acredito que essas duas pontuem bem, tá? Se fosse para escolher, talvez o alcance do poder da internet no que se refere ao cotidiano, né? Tratam dois momentos que envolvem as relações entre os indivíduos e as demandas do mundo virtual. Ficaria com a C, tá? Possivelmente ficaria com a C. Mas vocês é que decidem. Só estou aqui para ajudar. A 3, falando aí da cidade vigiada, a cidade civilizada, né, lá na província do Recife, eu ficaria com moradia e saneamento eram entendidos como conformadores de saúde e de caráter. A moral era uma questão que poderia ser tratada por médicos que cuidassem da saúde física. Ficaria com a D, acredito eu, porque pesquisando, lendo o artigo, né, não cheguei a ler inteiro, mas eu li uma parte do artigo, e o outro documento também fala que assim como a igreja, a medicina e a ciência tratavam as questões morais, tal. Então acho que a D pontuaria mais. A 4, vem dos anúncios, né? Acredito que a B, né, explicita o seu público-alvo ao selecionar seus personagens, registrando e perpetuando desigualdades. Acredito que pontua porque está explicitando que o público-alvo da Volkswagen com o Fusca era mulher, né, um público feminino, de classe média alta, né, que é quem podia ter o carro naquela época.
mostra que era um luxo ali que começava a ser vendido no Brasil. A D idealiza uma imagem de família brasileira em torno da posse e consumo de um objeto de desejo. Então, acredito que a D pontue mais, porque não acredito que o comercial estaria registrando e perpetuando desigualdades, né? Não sei, essa palavra me soa um pouco forte, né? Acho que ela pontua, mas talvez a D pontue mais. Idealize uma imagem de família brasileira em torno da posse e consumo de um objeto de desejo. Imagina nos anos 70, nos anos 60, o carro era, obviamente, um objeto de desejo. É até hoje, né? Imagina numa época como essa. A próxima questão, a 5. Esses objetos indígenas, né, na verdade tradicionais, quilombolas, etc e tal, são vendidos, né, com a finalidade de decorar ambientes, tá? Tanto que isso é um fato em um dos sites, né? São objetos para decoração, porém eles têm um contexto de produção artesanal, tem todo um valor por trás, uma história, tal, né? Então, assim, é um artigo de luxo, né? E é um artigo para pessoas que têm uma visão, né, do Brasil, da cultura brasileira maior, tal, né? E se interessam não somente por um objeto de decoração, mas que seja produzido pela mão dos povos tradicionais, tal, né? Eu acredito que a é boa. E o tipiti é um objeto indígena utilizado para extrair o líquido da mandioca, né? Acho que eu ficaria com a A, tá? Ficaria com a A porque a C e a B não fazem muito sentido, tá? A próxima questão, a 6. Os vídeos, né, da Marcha do Sugismundo, videozinho bem curioso, né, da ditadura militar. Ficaria com a A, né, trazia uma personagem de animação para criar empatia com o público e, a partir de uma comunicação direta, transmitia a mensagem educativa desejada. De uma certa forma, acredito que seja isso, né? Uma animação ali que vai colar com os adultos, com as crianças, tanto que o pessoal que lembra, né, acabou virando um outro sinônimo aí, né, de sujinho, de pessoa suja e tal. E a C liga-se aos ideais desenvolvimentistas da ditadura civil-militar, sendo um exemplo de uso de propaganda para fins políticos e ideológicos. Gente, tem que lembrar que 72 é a época do Brasil, a meu deixo, né? Ninguém segura esse país, milagre econômico, tal. Então, o slogan, se você como que é? O país desenvolvido é um país limpo, né? Pessoas de países desenvolvidos são pessoas limpas, tal. Então, quer dizer, tá querendo associar que o Brasil é um país desenvolvido, é um país que está crescendo, tal. Eu ficaria com a C, tá? Porque ela é mais crítica em relação a como a ditadura militar usava a propaganda para se autopromover. Então, ficaria com ela. A 7, a partir dos excertos extraídos do artigo científico de Mauro Leal, A Cidade Imaginada, né, do Macapá, assinale uma alternativa, né? Fico com a B, o texto faz referência aos impactos do Decreto-Lei de 1943, Estado Novo ali, finalzinho do Estado Novo de Getúlio Vargas, na criação do território federal do Amapá. E a D, cidades populosas como Macapá mantiveram um traçado urbano herdado do período pombalino na Amazônia. Eu acredito que a B pontue mais, né? O documento está realmente falando aí dos impactos do decreto, né? O desenvolvimento, o aumento da população, as obras, a sede do governo, tal. Acredito que a B pontue bastante, tá? Avançando para 8, os caras pintadas, né? Que foram para as ruas pedindo ali a saída do Fernando Collor de Mello, que é o primeiro presidente eleito na redemocratização, final da ditadura, e logo sofreu impeachment, né? Foi um período de teste para a democracia, né? Porque o Brasil acabou depois tendo a posse do Itamar Franco, que era o vice dele, e não houve nenhum grande problema. O Itamar assumiu, começou a implantar o Plano Real, depois veio o Fernando Henrique, eleito, tal, com o Plano Real, e é um período interessante, apesar de triste aí da história brasileira. Ficaria com a A, né? As fotografias registram a comemoração da destituição do presidente Collor, entusiasmo dos jovens estudantes que, através das suas ações, contribuíram para o fim de sua carreira. Essa parte do fim da sua carreira me deixa com um pouco de preocupação. Por quê? Porque o Collor é senador até hoje, né? Ele deve estar com uns 1090 anos,
continua sendo um dos maiores corruptos da história do Brasil, envolvido na Lava Jato, envolvido em todo o esquema de corrupção que vocês puderem imaginar, mas ele não teve a sua carreira política encerrada, ele ficou inelegível por 8 anos, né? Então, se o texto citasse, ficará inelegível por 8 anos, tal, eu iria com certeza, mas para o fim da sua carreira política e o seu ostracismo, o ostracismo também faria sentido, porque na Grécia Antiga, o ostracismo durava 10 anos, né? Um político mal visto ou considerado perigoso, ele era expulso da polis por 10 anos e depois podia retornar, se é que retornava, né? Agora, fim da sua carreira política, achei um pouco exagerado, né? E a B, a importância dos caras pintadas está na expressiva participação do protagonismo do movimento estudantil, que uniu diferentes grupos e instituições da sociedade civil em favor do impeachment. Todo movimento político dessa envergadura tem um caráter, né, partidário, tem um caráter político mais acadêmico, né, mais engajado, militante e tal. Então eu ficaria com a B, né? Acho que a B faz mais sentido. A penúltima questão, a partir das fotografias que representam a parte da demolição do Morro do Castelo no Rio de Janeiro, assinale uma alternativa. Gente, essa demolição começou em 1904, né, com o Pereira Passos, que expulsou os pobres do Rio de Janeiro, com o objetivo de transformar o centro numa Paris tropical, né? O objetivo do governo do Distrito Federal, na época, né, que era a capital do Brasil, Rio de Janeiro, era de embelezar o Rio, de transformar o Rio num cartão postal, de acabar com, tirar a miséria dali, e os pobres eram vistos como pessoas indesejáveis, pessoas perigosas, porque sempre houve falta de saneamento básico no Brasil, né? Não tinha água encanada, não tinha esgoto coletado. Então as doenças, não só no Rio de Janeiro, mas nas grandes ou as médias cidades brasileiras, eram muito comuns, assim como vocês viram no Recife no século XVIII, né? A cólera e outras epidemias eram muito comuns porque as cidades eram muito sujas, né? E os pobres viviam em uma condição de extrema miséria. A demolição mostra o que a gente chama na historiografia de liberalismo excludente, né? Se é que o Brasil era liberal nessa época, né? Porque vocês sabem que a República do Café com Leite, a República Velha, foi um período em que os cafeicultores tomaram de assalto o Estado brasileiro e eles mantinham um enorme intervencionismo econômico na produção de café, prejudicando o desenvolvimento econômico do Brasil. E o que interessava para o governo era manter os cafeicultores, as elites, os fazendeiros bem. O restante do Brasil abandonado, à míngua, né? Vocês se lembram da Guerra de Canudos, contestado, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, que tem a ver com isso. Então, quer dizer, a demolição definitiva do morro ocorreu durante a gestão do prefeito Carlos Sampaio, que, sob o argumento de urbanizar a cidade, desapropriou cerca de 5 mil moradores. Não está muito claro isso, né? Na verdade, se você ler o texto está falando em milhares. O Lima Barreto, né, um autor, um escritor da época, que eu inclusive li no ensino médio, ele vai falar que milhares de pessoas vão ser afetadas, que por que o governo não cuidou, né, do saneamento básico e tal. Lima Barreto fez uma crítica enorme a isso. Acho até que pontua alguma coisa, mas me assusta um pouco esses números aqui no final. Teria que pesquisar para ver se é isso mesmo, eu não pesquisei. A derrubada do Morro do Castelo foi o resultado de um processo de transformação do espaço urbano a partir de um discurso higienista que culminou com uma nova espacialidade da cidade do Rio de Janeiro. Essa, na minha opinião, pontua bastante, tá? Eu iria nessa, se fosse vocês, tá? E a última, o salão de cabelos aí para alisar cabelos crespos, né, no começo do século XX. Bom, gente, nessa época existia uma corrente racista, né, e que era uma pseudociência, inclusive pregada nas universidades, pregada nos grandes centros da elite e tal, que os negros eram uma raça inferior, os indígenas tal, e que eles seriam rapidamente eliminados ou sujeitos à civilização branca, né? Então havia um discurso de darwinismo social, racista muito forte nessa época, ensinado nas escolas e nas universidades, inclusive. Bom, coloquei atestam a existência dentro do mercado de beleza negra da época de salões e produtos especializados no alisamento de cabelos crespos com alcance nacional. Pontua, com certeza pontua.
mas eu ficaria com a C. Apontam para um padrão de beleza civilizatório em que o cabelo liso é visto como elegante e moderno e o cabelo crespo é entendido como primitivo, desleixado, feio, né? Então acredito que a C pontue mais por conta do racismo da época. Bom, acho que é isso. Espero ter contribuído aí com o trabalho de vocês e até a próxima. Valeu!